Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 795, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 795, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No mundo a coisa está preta. Ninguém mais tem garantias. Em 1935, terminou a fase do pensamento e não sentiram as mudanças dessas fases por viver artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças das fases. E o pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí no mundo essa mortandade. É por isso que o pensador perdeu o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fez está indo à falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a energia magnética e vão se tornar feras bravias, porque a energia magnética é a energia pior que tem. E vão para o astral térreo, ser Exus, para espetar esses materialistas que estão convencidos que a vida é essa mesmo e que são religiosos, cada qual tem a sua religião. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E esse livro é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que a natureza vem desenvolvendo o raciocínio de todos. E muitos já estão com o raciocínio pronto para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos passando pela fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, desenvolvendo o raciocínio na cultura racional. Quando o raciocínio estiver pronto, completamente desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar.
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores, porque o pensador perdeu o direito de viver. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, toda a humanidade, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional. E muitos terremotos, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos tornados, tudo porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E uma infinidade de males naturais da natureza que vem castigando o povo de todo jeito, de toda maneira. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. E vem o mundo sofrendo desse jeito, porque são sofredores mesmo. E a glândula pineal, no mundo racional, está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. O sofrimento do mundo é muito grande e a coisa está preta no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. E estão a caminho da falência. Vai falir tudo, até a matéria vai falir. E já estão recebendo em sonhos que estão transitando pelo espaço. E todos vão transitar pelo espaço, porque vão ser energias. O que vem no futuro, a natureza já está anunciando. Muitos sonhos que estão voando pelo espaço. A coisa está dura no mundo inteiro. Tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fez está a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio de todos, para levar todos ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, a pessoa está pronta para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio de todos. Pelo tempo, já era para o raciocínio estar pronto, desenvolvido e pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de natureza, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem deixando de serem mortais, de serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio de todos. E depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque no mundo racional, do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, só existe pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Aqui é que existe missa de corpo presente, comungando o corpo para ir ao encontro de Deus,
Tudo isso é uma farsa muito grande, porque só desenvolvendo o raciocínio é que poderão chegar até Deus, depois do raciocínio desenvolvido. Lá serão os corpos de vida eterna com o seu progresso de pureza. O mundo caminha para o seu fim. Estamos nos aproximando do fim do mundo, e a escrituração do verdadeiro Deus é de 1000 livros. E a escrituração do verdadeiro Deus é de 1000 livros, porque dá para desenvolver o raciocínio, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Tanto que se tiver que acontecer um desastre com o pensamento não avisa, deixa acontecer, como tem acontecido esses desastres todos de trens, de ônibus, de avião. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. Tudo que o pensamento e a imaginação fez estão a caminho da falência. O mundo está cheio de desastres, porque é o mundo das artes. Está cheio de desastre de toda ordem, de todo jeito, de toda maneira, de toda forma, está cheio de desastres. É desastre para todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, porque estamos no mundo das artes. Quem vibra com isso é Satanás. E cheio de crimes, pessoas assaltando dentro das casas, com armas de alto calibre, sendo sequestrados com armas de fogo, os bancos sendo assaltados e o povo sendo rendido por armas de fogo de alto calibre, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com o livro nas mãos está salvo e tem proteção da natureza. Quem é orientado pela natureza é guiado pela natureza, porque está ligado à energia que está comandando a natureza, que é a energia racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos nasceram do chão e estão aí no mapa para quem quiser ver. São racionais, com forma de animais. São racionais porque têm raciocínio. E o raciocínio está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E essa energia está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, porque o estado natural de todos é, no primeiro mundo,
o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá são energias puras, limpas e perfeitas. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. E já passamos por várias transformações de monstros, já passamos pela transformação de selvagens, e agora está passando pela transformação de civilizados. Agora está passando pela transformação que é toda a humanidade voltar ao seu verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Lá em cima são eternos. O mundo está passando por horas negras, está passando por horas de trevas, e estamos passando pela fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O mundo caminha para o seu verdadeiro fracasso. Não é mais o mundo que todos pensavam no futuro. No tempo em que a energia magnética comandava a natureza, todos pensavam no futuro, queriam um futuro brilhante. O futuro brilhante é que são mortais. Muitos têm medo de morrer porque não sabem para onde vai. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para deixar de ser imortais, desenvolver o raciocínio, para depois dele desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o mundo está passando pela fase do terceiro milênio, que é a última fase da matéria, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para desenvolver o raciocínio de todos na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem tratando de desenvolver o raciocínio de todos. E depois do raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiver com raciocínio desenvolvido, e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. No mundo, a coisa está preta, ninguém tem mais garantias. A vida é de transformações, porque na natureza tudo se transforma de uma forma para outra e de uma vida para outra. Assim é a mãe, natural de todos, que é a natureza. E por serem filhos naturais da água, essa é a causa de tudo se transformar, porque a água só desce e todos os filhos da água vão descendo. E nessa descida, as transformações, porque a fase natural da natureza, agora, é racional. E racional, ou desenvolve o raciocínio, ligado à energia racional, ou fica ligado nessas duas energias do chão, se transformando aí no chão, em classes inferiores, porque a fase da natureza é a fase da razão, é a fase racional. E voltam todos para o seu mundo da razão, o mundo racional. Todos que tratarem da desmaterialização da energia racional,
que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializada, essa energia toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e vai para o primeiro mundo, o mundo racional, se transformando dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, há o desenvolvimento da desmaterialização da máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da razão, do seu verdadeiro natural. Hoje, todos voltando para o seu primeiro mundo, que é o mundo racional. Mas, por viverem ligados nessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, e para o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução, porque estavam ligados a essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. O pensamento, a parte elétrica, e a imaginação, a parte magnética. E para quem pensava e imaginava, estava num beco sem saída, não tinha solução. E por não ter solução, julgavam e pensavam que a vida era essa mesma. E por não ter solução, mantinham os mistérios, os enigmas e os fenômenos, e os finitos e transfinitos, porque para o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução. Porque a solução não estava nessas duas energias do chão, e sim no raciocínio. No raciocínio, a solução da vida definida de princípio a fim, e definitiva, porque não nascerão mais aí, nessa galáxia térrea, para sofrer e morrer, porque na fase racional está a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que compôs a máquina do raciocínio. E depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e retira-se dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo, para o primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a solução da vida eterna, definitivamente, porque depois de estarem no primeiro mundo, o mundo racional, não voltarão mais de maneira nenhuma a existir nessa galáxia térrea, que é o segundo mundo. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque já viram e sentiram que já perderam tempo demais nessas 21 eternidades, e que nada adiantou por serem pensadores, sofredores e mortais. Todos que têm pena de si mesmo e que gostam de si mesmo não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque não querem mais continuar nessa galáxia térrea em classes inferiores, porque da classe que estão de animal racional se transformarão para a classe de animal irracional. E ninguém quer mais correr esta fauna desoladora. Todos que têm pena de si mesmo, gostam de si mesmo, estão fazendo tudo para desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional, para que depois de desmaterializada essa energia racional, tome forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retire desse segundo mundo, dessa galáxia térrea, para o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional, do desenvolvimento do raciocínio, dia e noite, noite e dia,
para saírem daí para fora e voltar ao seu verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 796 do Histórico.